Muito bem, sejam bem-vindos ao canal do professor. Este é mais um vídeo da playlist, resumo da aula, e estou retomando a playlist depois de muito tempo, e com o objetivo de discutir e apresentar alguns elementos que foram discutidos em sala de aula, junto com os meus estudantes, e no caso deste vídeo, refletir, ou melhor, contemplar o livro É Isto, um Homem?, do Primo Levi. A obra está aqui na tela, estou segurando ela em minhas mãos. Um texto que eu adquiri faz muito tempo, em 2021. Eu deixei ele parado na estante por 4 anos, e agora, como sugestão do Silvio Galo, autor do livro de filosofia com o qual eu trabalho no ensino médio, ele propôs fazer a leitura. Eu estou discutindo este texto com os estudantes do 2º ano do ensino médio. Quero compartilhar uma tela, acho que ela ajudará um pouquinho na reflexão e a manter um pouco o roteiro daquilo que eu havia preparado. Então, É Isto, um Homem? É uma obra, de certa maneira, autobiográfica, ou um testemunho de um autor turco-italiano que foi preso por ser judeu durante a Segunda Guerra Mundial, passou 2 anos, quase 2 anos, em Auschwitz, no campo de concentração, e diferente de outras obras que exploram o mesmo tema, Levi, o Primo Levi, foi fundamental para a discussão de outros temas que vieram na esteira do século XX, que fazem uma reflexão em torno da filosofia política do século passado e da condição do tempo presente. Ele nos auxilia a pensar o totalitarismo, formas de governo, filosofia política, até mesmo com Deleuze, quando pensamos uma revolução molecular, é possível traçar alguns pontos com o Primo Levi. Então, pretendo nos próximos minutos fazer um perpasso pela obra em 5 pontos. Deixa eu propor em tela cheia, acho que assim ficará melhor, em 5 pontos. A desumanização, condições de vidas inumanas, a busca pela significação, moralidade distorcida e a importância da memória. E esses pontos eles serão fundamentais para a nossa reflexão. Primeiro ponto, a desumanização, que é tratado na obra, quando eu disse que era diferente de outros temas de outras obras que exploram o tema, Levi não faz apenas uma leitura do campo de concentração, mas ele nos provoca a pensar a condição humana e como ações e como o poder forma e transforma a subjetividade humana. Ao entrar dentro de um campo de concentração, ao entrar dentro de Auschwitz, os detalhes perturbadores de todo esse processo de entrada refletem uma perca de identidade, a perca da dignidade, da individualidade, com uma ação imediata, transformando aquele que ali estava em alguma outra coisa, e não mais o humano que ali vivia. Durante todo o processo do texto, o autor mescla frases com uma descrição, frases que impactam, frases que nos fazem pensar. Devemos formar filas de 5, deixando um espaço de 2 metros entre um e o outro. A seguir, despir-nos e fazer uma trouxa com as nossas roupas conforme um critério determinado. As peças de lã de um lado, o resto do outro. Tirar os sapatos com cuidado para que não sejam roubados. Questão do humano que é transformado em um produto. Quase não vivemos mais isso, na transformação do humano em produto nos tempos de hoje, né? As condições de vida humana ou a ausência, né? Ele vai descrevendo durante vários capítulos problemas relacionados ao trabalho exaustivo, a uma rotina de força, superlotação, falta de higiene, as diversas doenças, a sarna, o piolho. A luta pela sobrevivência tornava-se o foco central da existência daqueles que ali estavam. Um foco tão grande, tão significativo, que o outro que ali estava deixa de ser o seu irmão, deixa de ser seu parente e torna-se um outro que está lutando assim como você pela vida. E essa condição brutal imposta, aos poucos transforma a rotina em desespero. Se você entra com medo, a esperança vai sucumbindo às condições de vida
pelo qual as pessoas são impostas. A subjetividade se transforma de tal ponto que você deixa de olhar primeiro para si mesmo com uma condição de esperança. E dentro dessa condição de degradação, a obra, em vários capítulos, tecla na questão da significação. Há uma brutalidade, mas dentro dessa brutalidade, o que está acontecendo? Dentro daquele caos instaurados, onde a vida conhecida até Auschwitz ela é completamente desmontada e se estabelece uma outra epistemologia, como sobreviver. E muitos dos relatos que aparecem ali no Que é Isto um Homem vão marcar a busca de pessoas, de presos, que tornam-se enfermeiros, presos que aprendem alemão para se comunicar de uma maneira mais rápida com o mundo que ali está. Você vai buscando, na falta de esperança, pequenos gestos que lhe permitem, dia após dia, sobreviver aos horrores. Dificilmente conseguiríamos, em 2024, imaginar os horrores da guerra. Mas dentro desses horrores, é preciso fazer memória para que evitemos condições futuras de repetição. Auschwitz, segundo Levi, ela vai distorcer a moralidade, porque entre os prisioneiros, e se descreve no capítulo sobre a enfermaria de maneira detalhada, entre os prisioneiros era comum o roubo. Em alguns casos, necessária para a sobrevivência, ou o roubo de qualquer coisinha que seja possível, desde uma colher que pudesse servir de mercadoria de troca entre os outros. Abre aspas, o roubo na fábrica, punido pelas autoridades civis, é autorizado e incentivado pelos SS, pela polícia nazista. O roubo no campo, severamente reprimido pelos SS, é considerado pelos civis como uma operação normal de troca. A moralidade, diante de uma situação onde a vida é posta em prova a cada segundo, ela torna um outro âmbito. Se a noção de certo e errado, num sentido kantiano, ela era firmada até este momento a partir de Auschwitz, e dentro dos campos de concentração, não especialmente Auschwitz, ela assume uma outra condição. A ausência da liberdade me permite recriar outras condições que são justificadas pela sobrevivência. Por que falar disso? Por que relembrar isso o tempo inteiro? E aqui, com esse tópico em Primo Levi, conseguimos fazer até uma ponte com Hannah Arendt. Tornar os horrores da guerra uma lembrança contínua, a fim de que possamos advertir os outros o perigo da maldade. Levi reconstrói a importância testemunhar de manter viva a memória do Holocausto para que o mundo conheça os perigos da intolerância e da desumanização que somente um governo totalitário e fascista dá conta de produzir. E parece-me que em 2024 ainda não nos livramos dos perigos do totalitarismo, haja vista que a humanidade flerta com governos extremistas, flerta com ditaduras, flerta com aquele que numa campanha desmerece imigrantes, desmerece mulheres, desmerece negros, e flertamos com esse tipo de governo em 2024. Dali a importância da memória de Auschwitz, a partir de textos como esse do Primo Levi, que nos permite ter empatia e fazer-se empático com aquele que sobreviveu aos horrores da guerra. Para concluir, eu destaquei 3 ideias. É Isto um Homem é um documento histórico fundamental e uma obra literária poderosa que nos confronta com a capacidade humana para o bem e para o mal, dentro da maldade, de uma maneira jamais vista, encontrar fios de esperança. A segunda ideia, o livro nos desafia a refletir sobre a fragilidade da civilização. A Europa vinha com problemas até a Segunda Guerra, mas a guerra
e a chegada do poder de governos totalitários, tanto na Itália, de Mussolini, Franco na Espanha, e depois o próprio Hitler na Alemanha, eles nos mostram que há uma fragilidade. Mesmo hoje, com as democracias espalhadas pelo mundo, nós encontramos fragilidades gigantescas. Daí a importância da compaixão e da necessidade de resistir à opressão em todas as suas formas, seja num governo que flerta com o totalitarismo, ou seja nas democracias consolidadas. E a última ideia, a mensagem de Levi, ela permanece profundamente relevante em um mundo onde a intolerância, a polarização e a violência continuam a ameaçar a dignidade humana. Vivemos em espaços onde a intolerância prevalece, a violência dá as cartas e aí, fizemos o que com tudo isso? Então, referência para este vídeo, Primo Levi, é isto um homem de 1988. Então, a ideia do resumo da aula é justamente isso, é um vídeo curto, de poucos minutos, onde possamos retomar alguns dos conceitos que foram trabalhados, refletidos no espaço escolar. Um forte abraço a todos e, por favor, clica em compartilhar. Se gostou, deixe o seu like. Isso é importante para o canal. Forte abraço.